Deixa eu adivinhar. Você pega um livro ali para você ler, não dá 2 minutos, lê algumas linhas e já pensa, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Começa um filme super empolgado e quando vê, parou porque apareceu uma notificação do WhatsApp e quando viu já estava ali uns 20 minutos do filme rolando e você no celular. Aí vai trabalhar numa tarefa que tá te exigindo mais atenção, aquele relatório chato, e de repente está assistindo a coisa mais aleatória na internet. E aí você pode pensar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Por que eu não consigo mais prestar atenção em uma coisa só? E eu comecei a pensar que talvez a gente esteja fazendo a pergunta do jeito errado. Não é que a nossa concentração tenha desaparecido ou ficou fraca, mas o que pode estar acontecendo é que a gente está treinando o nosso cérebro para funcionar de uma maneira diferente, olhando para tudo e não focando em nada. E isso tem a ver com uma característica muito interessante do nosso cérebro, a neuroplasticidade. De uma maneira bem simples, significa que o nosso cérebro consegue se adaptar àquelas atitudes, a comportamentos que nós vamos repetir, mesmo que isso não faça bem para nossa mente ou nosso corpo. Ou seja, aquilo que a gente repete tende a ficar mais fácil e muito mais automático. E spoiler, isso também acontece com a nossa atenção. Se você passa boa parte do seu dia pulando de um estímulo no outro, então de repente eu tô vendo um vídeo, aí eu tô assistindo uma notícia, volto pro meu aplicativo de mensagem, entro em outra rede social, o meu cérebro, por neuroplasticidade, vai se acostumando com essa dinâmica, porque sempre vai ter alguma coisa nova para olhar, uma informação nova chegando, uma nova fofoca, um novo lançamento. E aí depois de um tempo, tudo aquilo que precisa de uma atenção mais contínua do nosso cérebro começa a ficar extremamente difícil. E não necessariamente porque ela ficou mais chata, mas porque você se acostumou com uma velocidade da informação muito diferente. É exatamente por isso que algumas pessoas, eu escuto o tempo inteiro, não conseguem mais ler um livro, assistir um filme sem pegar no celular, ou simplesmente ficar alguns minutos em silêncio, como por exemplo, lavando uma louça. Não, tem que estar assistindo um podcast junto. E é normal que essas atividades no começo tendem a parecer realmente desconfortáveis. E aí aquela tua vontade, aquele teu costume é de voar no celular e ter algum estímulo diferente. Mas calma, porque tem uma boa notícia nessa história. Se o meu cérebro conseguiu, por neuroplasticidade, se acostumar com esse excesso de estímulo, ele também consegue se adaptar novamente a uma concentração mais focada. A atenção também pode ser treinada. E por isso, a gente ficar um pouco entediado é mais importante do que você imagina. Mas o que está por trás da vontade de pegar o celular o tempo todo? Muitas vezes nós não pegamos o nosso celular porque eu preciso ver alguma coisa, porque eu preciso estar olhando alguma coisa, mas geralmente é porque eu estou querendo fugir de algo, fugir de sentir algo. Então imagina que você está diante de uma tarefa que precisa ser feita. Você sabe que é importante, mas hoje você está muito cansado, insegura ou até sem aquele ânimo, sabe? Aquela vontade de começar. O trabalho que está na tua frente exige esforço. Aí, bem ali do seu lado, tá o celular, oferecendo uma alternativa muito mais fácil e muito mais interessante. Você pensa que vai apenas dar uma olhadinha no WhatsApp e quando percebe tá 20 minutos rolando a tela sem saber me dizer qual foi o último vídeo que você assistiu. Isso acontece porque o celular pode ser uma forma muito eficiente de nós evitarmos o desconforto. Tá entediada? Você vai encontrar alguma coisa para assistir. Tá cansada? Também tem alguma coisa ali para você consumir. Tá muito ansiosa? Você pode procurar uma distração, conversar com alguém ou simplesmente assistir uns memes ali para você se distrair. Tá sozinha? Gente, é só entrar na rede social que você vai se sentir super acompanhada. E aí tá uma parte crucial deste problema. A questão não é descobrir como eu vou ter mais disciplina para deixar o celular, mas por que eu tô precisando tanto dele naquele momento. Aí que essa pergunta ela pode ser muito mais reveladora. Porque se você percebe que toda vez que você fica ansiosa, você pega automaticamente no celular, o hábito não é só a tecnologia, a informação, o meme que tá ali, mas é que ele pode estar sendo uma maneira de você evitar olhar para tua ansiedade, sentir a sua ansiedade e tá ali meio perdido sem saber o que fazer com ela. E aí vem uma ideia super equivocada todas as vezes que a gente fala de estar muito tempo no celular. Que eu preciso ser mais produtiva para não gastar tanto tempo no celular. E talvez o contrário de rolar exaustivamente as telas não seja ser mais produtiva. Quando alguém fala de diminuição do tempo de tela, geralmente a solução vem com uma lista enorme de coisas que você precisa fazer. Ler um livro, fazer um exercício, aprender um hobby,
hobby, organizar a casa, trabalhar um pouco mais focada. Só que eu acho que a solução aí pro negócio é muito mais profunda. Porque o objetivo não é você transformar todo minuto longe do celular em um minuto produtivo. O objetivo é você estar presente naquilo que você está fazendo longe do celular. As redes sociais, elas nos dão essa falsa sensação de que nós estamos conectados o tempo inteiro. Você sabe o que os seus amigos estão fazendo, você sabe para onde tal pessoa viajou, quem começou um relacionamento, quem mudou de emprego, quem comprou uma casa e sempre, né? Quem tá vivendo a melhor fase da vida dela. Mas existe uma enorme diferença entre você acompanhar a vida de alguém pela tela e realmente participar da vida dessa pessoa. Entre saber o que está acontecendo na vida desta pessoa e estar presente na vida dela. E quanto mais eu acompanho a vida editada dos outros, mais eu começo a me comparar e aí eu entro naquele redemoinho de seguir procurando alguma solução para essa insatisfação que eu estou sentindo estando dentro da rede social. Mas vamos voltar para aquela palavra difícil, a neuroplasticidade. O que acontece quando a gente diminui esse estímulo que a gente está dando todo o tempo para o nosso cérebro? Uma das coisas mais interessantes que eu percebi todas as vezes que eu passei assim, por um momento com menos redes sociais, com alguns propósitos que eu mesma me fiz, foi que você começa a prestar atenção em coisas simples que antes você estava negligenciando. Eu comecei a tomar, por exemplo, café. Na hora que eu estava fazendo café, parece que assim, eu estava fazendo café com meu celular aberto do lado, então eu estava colocando o pó aqui, olhando o Reels que tá passando, colocava água, era tudo muito automático. Sem o celular, eu percebi ali no grão, eu colocando a quantidade certa, a temperatura certa da água, degustando este café. Quando eu caminho sem nenhum celular, sem nenhum barulho de carroça na minha cabeça, eu vou percebendo o caminho, o que mudou na vizinhança. Eu percebi que nas conversas eu sinto muito mais profundidade com a pessoa quando o raio do meu celular está escondido na bolsa ou em algum lugar que eu não posso ver. Mas principalmente algo que eu fiz muito durante toda a minha adolescência, que era chegar da escola, deitar no sofá, olhar para cima e simplesmente não pensar em nada. Porque ficar alguns minutos na sua própria companhia, quando você tá tão acostumado a ter alguém falando ali na sua orelha, você vai se dar conta que o silêncio, ele não é tão insuportável. Inclusive, é onde eu tenho sempre as melhores ideias. E são experiências pequenas, só que a nossa vida é feita também das pequenas experiências. E a gente tem que estar muito presente, a gente tem que estar muito focado naquilo que está vivendo e fazendo, sem tanta distração e essa vontade absurda de estar por dentro de tudo. Procurando a próxima coisa que eu vou estar olhando, parando de me dar conta de tudo aquilo que eu já estou vivendo. E aí o drama começa. Ai, mas eu tentei de tudo e não consigo. Tenha em mente uma coisa, não depende da sua força de vontade. E aqui existe uma mudança prática, mas que vai fazer bastante diferença. Em vez de esperar durante o dia que você tenha força de vontade para ficar sem o celular, tu muda o ambiente. Se você, por exemplo, percebe que toda vez que você vai para a cama, você pega no celular e fica scrollando ali durante muito tempo, coloca ele para carregar longe da tua cama. Se existe um aplicativo que você desbloqueou a tela do celular, você já tá com o dedão nele, vale a pena você esconder ali ele dentro de uma pasta, não deixar ele tão acessível na sua tela de início. Se o celular, por exemplo, tá interrompendo o seu trabalho ou estudo que você tem que fazer, deixa ele em outro cômodo. Eu faço muito isso. E ao mesmo tempo, você faz o contrário para aquilo que você quer. Por exemplo, eu quero ler mais. Então eu tenho espalhado na minha casa, por exemplo, eu tenho 2 escrivaninhas, a minha e do Michael. Uma tem um livro aqui em cima, embaixo do meu travesseiro está o meu Kindle e lá na sala, do lado do sofá também tem um livro. Quer fazer um exercício físico? Uma coisa que é, tiro e queda pra mim. Eu já acordo e coloco a roupa de corrida. Dali para eu sair para correr é um pulo do que eu ficar pensando em tirar o meu pijama e colocar a roupa de corrida. Quer encontrar mais as pessoas? Marque encontros intencionalmente. Não ficar, eu vou esperar que for em tal lugar e encontrar a pessoa. A ideia é muito simples. Você torna o comportamento que você quer adotar mais fácil e o comportamento que você quer reduzir mais difícil. Porque eu vou te falar uma coisa, se você for depender toda hora do teu autocontrole, não vai dar e é muito exaustivo. Mas e quando você perceber que você tá pegando o seu celular automaticamente? Ai, no trânsito, em cada semáforo. Eu vou te falar uma coisa, não se julgue. Apenas faça uma pergunta que eu faço assim muito rápida. O que eu tô procurando agora? Talvez pode ser informação, mas talvez sabe o que pode ser? Você tá morta de cansada. Ou até, sei lá, tá entediada. Ou evitando uma tarefa difícil. Ou
se sentindo sozinha. E se for isso, o celular não é a solução. Se você tá sentindo, minha filha, vai se encontrar com alguém. Vai ser muito mais eficaz do que você ficar assistindo horas de vídeos curtos na internet. Se você tá sobrecarregada, deita e dorme um pouquinho. A ideia aqui, nunca, em nenhum dos meus vídeos, é transformar o celular em um vilão. Eu crio conteúdo, eu vivo do conteúdo na internet. Mas é a gente perceber quando ele tá sendo usado para algo que, na verdade, ele não consegue resolver. A gente passa tanto tempo tentando descobrir como fazer mais, que esqueceu de uma coisa muito básica. Como estar simplesmente presente e não fazer nada. Tá numa conversa sem se preocupar se tem uma notificação chegando no celular. Assistir um filme sem estar de olho em outra tela. Caminhar sem precisar, por exemplo, transformar o seu passeio num conteúdo. Lavar uma louça, arrumar a casa sem alguém no fundo falando algo, só para preencher o silêncio. Talvez você não tenha dimensão e essa é a parte mais importante desse vídeo. Mas a sua atenção é um dos recursos mais valiosos que você tem e é uma das coisas que as maiores empresas estão lutando para ter. Porque é com a sua atenção que eu consigo te oferecer mais produtos, mais necessidades e mais desejo. É com a sua atenção que eu faço você se sentir super insegura a ponto de ter que gastar no meu produto algo que você nem precisa por um problema que só existe na e por causa da internet. Aquilo que você presta atenção é aquilo que você percebe. E aquilo que você percebe de alguma maneira passa a fazer parte da sua experiência de vida. E eu, de novo, não estou dizendo aqui que você tem que virar um monge, tem que fazer um grande detox digital, mas certamente precisa começar a treinar a sua atenção na direção oposta do que você tem feito. Começando por alguns segundos, depois um pouquinho mais, ler algumas páginas de um livro sem olhar para o teu telefone, fazer uma refeição, né, sem a criança do tablet. Aos poucos você vai perceber que o mundo real não perdeu a graça. Você só está acostumada com um mundo que nunca para de chamar a sua atenção. E recuperar a sua concentração não é aqui só para você trabalhar melhor, mas para viver melhor com aquilo que já está acontecendo enquanto você vive sua vida. Se você se identificou com esse vídeo, me conta aqui embaixo em que momento você mais percebe que você pega o teu celular de um jeito automático.